Bom dia a todos. Em nome do Núcleo de Segurança, agradeço a presença de todos vocês aqui, que estão aqui presentes, que estão online também, aos nossos colegas que estão aqui, que são os palestrantes que prepararam também essas palestras aí para a gente poder discutir sobre o assunto. Então, hoje a gente está começando uma programação, né, que a equipe do Núcleo de Segurança preparou, para a gente poder comemorar o Dia Internacional da Segurança do Paciente. Esse dia, ele foi no último sábado, no dia 17 de setembro, e a Organização Mundial da Saúde, ela lançou como temática medicação sem danos, né? Então, essa programação ela foi montada hoje, a gente vai ter uma mesa redonda, que a gente vai estar discutindo sobre esse assunto. Na quinta-feira também a gente tem uma programação que o assunto é sobre farmacovigilância, e na sexta-feira, todos os eventos pela manhã, na sexta-feira a gente vai ter a questão da experiência da família de paciente envolvido com erro de medicação, né? Então, contamos aí com a presença de todos vocês nessa programação que foi feita. Então, para a gente dar início a essa programação, para a comemoração desse dia, eu convido o nosso superintendente, né, o professor José Pinhata. Obrigada, professor. Obrigado a todos. Bom, sejam bem-vindos. A questão da segurança do paciente, eu acho que é uma questão central. Quando nós começamos a reestruturar o HU de uma forma organizada, o núcleo de segurança já existia, e esse núcleo de segurança, eu acho, na minha pequena visão de cirurgião, que ele é o fundamento, né, do cuidado ao paciente. O cuidado ao paciente, ele está centrado principalmente na segurança do paciente. Eu falo nós porque eu também sou ativo na área de cuidado ao paciente, a coisa que mais nos preocupa é o que sempre me preocupou muito, é o que a gente pode causar de dano para um paciente na nossa atividade profissional. E falar que nós não causamos dano é simplesmente negar o óbvio, né? Aqui, né, não só do lado médico, quanto do lado da enfermagem ou de outros profissionais, a gente, se nós colocarmos a mão na nossa consciência, nós vamos lembrar o que nós já fizemos. E não é fácil conviver com isso algumas vezes, porque traz uma sensação muito ruim de que nós fomos determinantes na vida de uma pessoa, né? Então, a segurança do paciente, ela é o fundamento da nossa profissão. Ela é a profissão de agentes de saúde, de trabalhadores na área de saúde. Alguns nunca vão levar a riscos concretos o paciente por causa da sua atuação. Outros vão levar a risco ou podem levar risco. E alguns levam muito risco ao paciente. Eu sou um cirurgião de formação, eu não vejo nenhuma enfermeira do centro cirúrgico aqui. Há 20 ou 30 anos atrás, eu me recusava a entrar em cirurgia não existia isso na época, sem a contagem de compressas ou gases ao final da cirurgia. Por quê? Porque eu já tinha vivido a situação trágica de ter esquecido uma compressa dentro de um paciente. Tá? Não vou me esquecer dessa situação e não vou me esquecer, infelizmente, de algumas outras situações nas quais eu mudei o destino de alguém.
Então, a questão da segurança do paciente, para mim, é o fundamento da nossa atuação hoje como agentes de saúde. Qualquer que for, né, nós temos obrigação, e uma obrigação muito grande, de estruturar isso no nosso pensamento diário de atividades. Como administrador, eu não tenho dúvida que eu tenho que agir, né, e que eu tenho que fortalecer ao extremo o núcleo de segurança do paciente, né, porque o que é feito na forma individual, quando a gente pensa no coletivo, a gente se assusta. E quando nós começamos a rever o que é feito no dia a dia, e que é uma das funções no núcleo de segurança do paciente, eu digo que algumas vezes nós nos horrorizamos. Então, não é um núcleo qualquer, é um núcleo fundamental. Hoje, eu trabalho com estenose de traqueia em crianças, é o meu grosso do trabalho. Eu não consigo fazer mais nada a não ser cuidar de pacientes com estenose de traqueia, e principalmente as crianças. E eu me lembro aqui de todas as crianças que eu tenho, de pelo menos 5 crianças que ganharam uma estenose de traqueia por um efeito adverso de medicação, né? Não é pouco, não é pouco. Isso sem contar as outras que a gente não sabe, né? Então, realmente eu gostaria de falar que, como médico, como profissional da saúde, é um dever nosso trabalhar pela segurança do paciente, e como administrador é um dever institucional que a instituição esteja estruturada para isso. Então, não tenho muito mais o que falar, né? E sejam bem-vindos todos nesta reunião. Bom dia a todos. Obrigada, professor, pelas palavras. Então, vamos dar início. Eu convido, então, a doutora Beatriz Marcondes Machado, que é chefe do Pronto-Socorro Infantil e também membro do Núcleo de Segurança, para poder organizar aí essa mesa redonda. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui entre vocês, e principalmente com essa história do núcleo. Acho que é super importante a gente fazer um marketing do núcleo de segurança, porque, como o Pinhata colocou, é fundamental para que a gente atenda melhor o paciente e evite, dentro do possível, né, qualquer circunstância que cause uma lesão ou morte deste paciente. Então, eu queria primeiro apresentar aqui a farmacêutica Karina Dalpaz, que é chefe técnica do serviço de farmácia clínica e também membro do Núcleo de Segurança, e ela vai ser a nossa primeira palestrante deste evento, tá bom? Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco da nossa vivência, né, do papel da equipe multiprofissional da segurança do paciente, principalmente aqui no caso do processo de uso de medicação. Bom, como é que fala? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karine, sou farmacêutica. A Beatriz já me apresentou. Bom, então, acho que primeiro, por que a gente está falando sobre esse assunto no dia de hoje, nessa semana, né? Nesse ano, a Organização Mundial da Saúde trouxe novamente como tema central do Dia Mundial da Segurança do Paciente um desafio global que já foi apresentado em 2017. Ela retornou com esse desafio global sobre a medicação sem danos.
e por que ela trouxe, né, novamente esse assunto à tona, né? Aqui eu trago alguns dados da Organização Mundial da Saúde, que cerca de 50% dos danos evitáveis em cuidados em saúde, eles podem estar relacionados ao uso de medicamentos, o que onera também cerca de 42 bilhões de dólares é o custo global associado a erros de medicação, né, e até 6%, deixa eu levantar um pouquinho, e até 6% das hospitalizações podem estar relacionadas a outros medicamentos, sendo que 50% dessas poderiam ser evitáveis, né? Então, esse é o tamanho, né, a magnitude do problema que a gente vai conversar no dia de hoje, e o nosso principal objetivo é evitar que esses erros e danos aconteçam. Trouxe também um pouco de contextualização em relação a dados do Brasil e América Latina. Então, a partir de revisões sistemáticas, uma revisão sistemática trouxe uma prevalência de 34% de eventos adversos a medicamentos em adultos e idosos hospitalizados. Aqui, no caso, estava sendo considerado tanto eventos evitáveis quanto não evitáveis. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. É uma revisão sistemática bem recente, desse ano, também trouxe uma taxa de erro de administração de medicamentos de cerca de 32%. E um estudo que, né, foi realizado aqui no hospital, né, há alguns anos atrás, encontrou uma taxa de erro de medicação relacionado a discrepâncias não intencionais no processo de conciliação de medicamentos na admissão de 25%. Bom, então, continuando a contextualização, a Organização Mundial da Saúde, ela considera 3 áreas-chave de maior risco para a ocorrência de erros de medicação. Então, são momentos de situações de alto risco, em que são cenários de hospital, né, em que a gente se encontra. São pacientes de alto risco extremos de idade, neonatos, né, idosos, pacientes com doenças, comorbidades de doença renal, hepática e cardíaca, que podem modificar a atuação, a farmacocinética dos medicamentos e conferir algum risco. Uso de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, né, que estão associados a um erro com esses medicamentos, o dano pode ser muito grave, até mesmo levar a óbito. Um outro cenário seria a presença de polifarmácia, né, que é o uso de mais ou de 4 medicamentos diário pelo paciente, né, o que a gente vai encontrar num ambiente hospitalar, né, a maioria dos pacientes utilizam polifarmácia, porque aumenta a probabilidade de ter reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas, que a gente vai falar mais para frente também, e também em relação à adesão desse paciente na pós-alta, também pode ser dificultada. Então, por isso que a gente precisa atuar para melhorar a adesão ao paciente também. E um outro cenário, um outro contexto muito importante que a gente vai tratar aqui hoje é nas transições do cuidado, né? Porque a farmacoterapia pode ser alterada, isso precisa ficar muito claro, né, para o paciente, essa alteração, e para a equipe multiprofissional que está fazendo esse cuidado. Bom, eu gosto bastante dessa figura, né, porque ela também é bem didática, né? Ela traz as principais etapas em momentos em que a gente, né, vai discutir hoje, em momentos de maior risco, em momentos que precisamos ter inúmeras barreiras para evitar os eventos adversos. Então, começamos aqui, né, essa figura começa pelo, né, o momento da prescrição e avaliação da indicação desse medicamento, em que é necessário avaliar o risco e benefício de cada medicamento. O Dr. Marcelo, com certeza, vai abrir, detalhar muito mais essa etapa para a gente. Próxima etapa seria a revisão da prescrição, a revisão da farmacoterapia, proposta para esse paciente pela equipe interprofissional, né, em que juntos trazer informações para melhor tomada de conduta, para melhoria, para garantia da necessidade, segurança e otimização dessa farmacoterapia. Por isso, essa atuação multiprofissional é tão importante. Aqui consegue-se detectar possíveis problemas relacionados a medicamentos, possíveis reações adversas que têm que ser monitoradas, possíveis interações e assim por diante. A outra etapa, muito importante, né, que é o momento da dispensação desse medicamento.
no nosso cenário, paciente hospitalizado, né? Mas a gente tem outros cenários de paciente ambulatorial, nas UBSs. Então, em que eu vou explicar um pouquinho mais para frente essas etapas e todos os momentos importantes dela. A etapa de preparação e administração, que a enfermeira Karina com certeza vai nos trazer muito detalhamento a respeito. A etapa de comunicação, que a comunicação entre a equipe interprofissional e com o paciente, ela precisa ser muito assertiva. E esse momento da educação do paciente para favorecer o engajamento dele, porque seria uma decisão do tratamento dele compartilhada, tanto com a equipe interprofissional quanto com o paciente. Então, envolvê-lo nessas escolhas é muito importante para garantir a adesão ao tratamento. E, por fim, que eu já comentei, o momento da transição do cuidado. Então, esse paciente, ele vem da atenção primária para a gente, internado, ele vem com um histórico de uso de medicamentos, em que tem que ser analisado o que vai ser mantido ou suspenso no hospital, e depois, no momento da alta, muito importante, avaliar o que vai ser mantido, ou o que foi alterado, isso fica muito claro para a equipe, muito bem documentado, e para o paciente também. Alguns conceitos sobre o tema, acho que é importante trazer também, né? Então, nós aqui estamos falando sobre o termo evento adverso, né? Então, o evento adverso é um incidente, qualquer incidente que pode causar um dano. Aqui também eu trago essa outra referência que traz também como qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer durante o tratamento de saúde. E aqui eu trouxe alguns exemplos que podem ser considerados eventos adversos a medicamentos em que a gente precisa ficar bem atento ao longo do processo do uso do medicamento. Então, reações diversas, elas podem ser consideradas um evento adverso e muitas delas não são evitáveis. E esse assunto vai ser tratado com bastante propriedade de detalhamento na quinta-feira pela Patrícia. Então, também reitero o convite a todos que participam dessa palestra da Patrícia. Desvio de qualidade de medicamento, que é importantíssimo fazer a verificação, notificação, né, para evitar dano ao paciente. Inefetividade terapêutica, intoxicações relacionadas a medicamentos e os erros de medicação. A gente vai trazer também esse ponto no dia de hoje. Então, o que é o erro de medicação? É qualquer evento evitável que possa causar ou levar ao uso de medicamentos ou a danos do paciente enquanto o medicamento está sob controle profissional de saúde, paciente ou consumidor. Então, nosso maior objetivo é evitar que eles aconteçam. E onde eles podem acontecer? Aqui a gente tem inúmeras etapas em que esses erros podem acontecer, que a enfermeira Karina e o Dr. Marcelo trarão exemplos, né, dessas etapas. Então, o erro pode acontecer no momento da prescrição, no momento de transcrição, no momento da documentação, da distribuição do medicamento, da dispensação do medicamento, no preparo. Pode acontecer erros no momento de administração, de armazenamento, do próprio monitoramento e até mesmo de informações ou educação sobre medicamentos. Então, aqui são momentos importantes de a gente trazer, que são momentos que a gente precisa ter muitas barreiras para evitar. Bom, estou falando muito de barreira, então aqui não tem como falar sobre segurança do paciente e evitar eventos adversos sem falar do modelo, do famoso modelo do queijo suíço, né? Em que aqui a gente está trazendo hoje o papel da equipe multiprofissional como barreira para que o risco do processo não gere um dano ao paciente. Então, aqui, né, eu como farmacêutica, vou trazer um pouquinho do papel do farmacêutico na prevenção dos eventos adversos a medicamentos, que são evitáveis. Então, eu vou começar a contar um pouquinho como funciona, então, essa cadeia do medicamento na divisão de farmácia, né? Na divisão de farmácia, eu fui contar quantos procedimentos operacionais padrões nós temos relacionado à cadeia do medicamento no HU. Nós temos cerca de 185 procedimentos operacionais padrões dessas etapas, contei um por um. E eles são desenvolvidos nesses 3 serviços dentro da divisão de farmácia. Então, serviço de farmácia hospitalar, serviço de farmacotécnica e dispensação,
e serviço de farmácia clínica. Aqui eu vou explicar um pouquinho esse ciclo, que a gente chama de ciclo de assistência farmacêutica, que é o ciclo da cadeia medicamentosa, em que tem a participação do profissional farmacêutico. Bom, então começa lá o farmacêutico participando de uma equipe multiprofissional, que é chamada que é a comissão de farmácia terapêutica, em que se participa dessa reunião para definições e decisões sobre seleção de inclusão, exclusão de fármacos, elaboração de protocolos de uso adequado e seguro dos medicamentos. Após isso, por meio de consumo médio mensal, uma previsão, quando está iniciando uma previsão de consumo e depois com o consumo médio mensal desse fármaco, desse medicamento, é realizada uma programação de compra. É realizada a aquisição, o farmacêutico, então, participa desse momento da elaboração do descritivo para compra, juntamente com o departamento administrativo. Ele participa da avaliação de toda a documentação dos fornecedores relacionados a boas práticas, a todos os documentos de vigilância, feito todo esse trabalho. O momento do recebimento, então, esse medicamento que foi comprado precisa chegar exatamente o mesmo medicamento, então isso é uma etapa super importante de eu receber adequadamente esse medicamento, ele tem que estar também verificado as condições de armazenamento. Ele vai ser armazenado na divisão de farmácia, que é a central de abastecimento farmacêutico, onde ele vai seguir também esse armazenamento, inúmeras regras de boas práticas de vigilância sanitária. É realizado a unitarização de muitos desses medicamentos, para então ele começar a ser distribuído pelo hospital. Ele vai ser distribuído tanto para o serviço de farmacotécnica e dispensação, quanto para as cotas das unidades também, né? Então, tem todas essas etapas anteriores a esse momento de distribuição. Aqui no nosso hospital, então, antes da dispensação, as prescrições elas são revisadas e triadas pelo farmacêutico de forma manualmente, e depois, nesse processo, é realizado a dispensação desses medicamentos de forma mista, que isso quer dizer, de forma coletiva, com a distribuição das cotas, de forma individualizada, no caso de muitos fármacos injetáveis, e de forma unitarizada, com outros muitos medicamentos de sólidos e líquidos orais. Então, a gente tem todo esse processo de dispensação, onde é separado, conferido e dispensado por turnos, né? Então, tem toda essa integração, tanto com a equipe médica quanto com a equipe de enfermagem, né? Então, integrados nesse ciclo. E, por fim, no final, o acompanhamento do uso desse medicamento juntamente com a equipe interprofissional que está acompanhando o paciente. Então, o farmacêutico também participa. Eu vou abrir um pouquinho como que é essa participação do farmacêutico na equipe para prover informações relacionadas ao uso de medicamentos da forma mais segura possível. Bom, então a gente denomina, né, esses serviços farmacêuticos clínicos que a gente oferece aqui no HU, são oferecidos nas unidades de internação e no ambulatório de cuidados paliativos. Então, é realizado o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, a conciliação de medicamentos. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico é a verificação diariamente da necessidade, segurança e eficácia desse medicamento junto à equipe. A entrevista com a coleta a gente chama de melhor histórica medicamentosa possível, né, com todas as informações possíveis para a garantia da segurança da continuidade do cuidado. A revisão da farmacoterapia, monitorização terapêutica de medicamentos por meio de avaliação do nível sérico e cálculos de individualização posológica de dose. Educação em saúde, né, tanto junto à equipe quanto ao paciente, né, no momento de orientação de alta, ou até mesmo na entrevista inicial, quando existem dúvidas do paciente, a gente pode detecta algumas questões relacionadas ao armazenamento em casa, então a gente já faz algumas orientações nesse momento, e na alta também. E também, né, todo o acompanhamento relacionado a reações diversas, e a Patrícia vai explicar, detalhar tudo isso para vocês na quinta-feira, o que acontece com esse relato de reação diversa depois disso, né? Toda a investigação, análise, um retorno para a equipe, retorno para o paciente, e também notificação para a Anvisa. Bom, eu também gostaria de trazer, né, a participação, né, de alguns exemplos de fluxo de colaboração interprofissional do cuidado central do paciente que a gente tem aqui no HU.
Então, a gente tem o fluxo de alta com medicamento injetável, onde inúmeros profissionais participam, né? Então, são inúmeros profissionais integrados nesse momento de alta com medicamento injetável, que tem, né, até uma relação de referência e contra-referência com a unidade primária de atenção à saúde, que foi trabalhado junto à CFT também, e a gente também tem o fluxo de monitorização de vancomicina por um outro modelo, um outro método, que seria a relação de farmacocinética e farmacodinâmica, que ele já está estabelecido na pediatria e neonatologia, né? Muitos médicos e enfermeiros já conhecem essa atividade, e esse ano a gente vai implantar esse fluxo interprofissional colaborativo nos pacientes adultos. Iniciar a implantação. Também gostaria de apresentar, né, onde que essas atividades são registradas pelo farmacêutico, em que a equipe também pode verificar e até mesmo facilitar a comunicação, né? Além de a gente estar presente na enfermaria, participando de visitas junto à equipe e acompanhamento do paciente, a gente registra essas informações que também podem ser consultadas em qualquer momento. Então, a gente utiliza esse sistema, sistema de informação de paciente, na parte de passagem de plantão, onde aqui nesse local é registrado todo o plano de cuidado e acompanhamento, e também a gente registra por meio desse impresso, colocado no prontuário, também algumas das intervenções para a otimização da farmacoterapia que são realizadas, são já registradas no prontuário por meio desse documento, inclusive também quando é realizada a entrevista do paciente, é registrado nesse documento para consulta da equipe. Aqui também, modelinho de parecer da individualização posológica da vancomicina, pelos cálculos de farmacocinética, do fluxo que eu mostrei anteriormente. Um modelinho aqui, rapidamente, só para ilustrar um modelo de orientação de alta de um paciente adulto. A gente tem outros modelos de paciente pediátrico também. Esse momento de orientação de alta, ele é individualizado, personalizado, ele é necessário que tenha programação para que ele ocorra da maneira mais segura possível, onde o paciente é envolvido, né, verificada a rotina, para adequação do melhor horário, se tem interação medicamentosa e como ele deve tomar esse medicamento da melhor maneira possível em casa, para evitar, né, que ele tenha um uso incorreto e volte, né, ele tenha alguma descompensação. Aqui também, só para finalizar com alguns dados, né, por estar na gestão, a gente, né, trazendo um pouquinho de alguns dados. Então, a gente tem aqui, nos últimos 2 anos, uma média de cerca de 30 intervenções farmacêuticas para cada 100 pacientes dia, né, que ocorrem ao longo desses últimos 2 anos. E a gente tem uma alta aceitação dessas intervenções, então, que mostra, né, o vínculo que, né, existe com a equipe e a confiança entre os profissionais. Aqui só para ilustrar, né, em relação a essa participação junto à equipe, quase metade das intervenções que os farmacêuticos fazem estão relacionadas à segurança da prescrição, o que talvez possa refletir que estamos numa escola, né, de ensino, e também reforça a importância da informatização desse processo, que eu acho que traria mais segurança ainda. Esse outro dado que também é interessante a equipe inteira conhecer, é relacionado, né, às principais classes farmacêuticas que estão relacionadas com essas atividades de otimização da farmacoterapia. A gente tem os antibióticos, né, os antimicrobianos, a fármacos que atuam no sistema nervoso central e aparelho digestivo. É interessante a gente ter conhecimento disso, porque pode nos direcionar na revisão ou elaboração de protocolos para uso seguro dos medicamentos no nosso ambiente de trabalho. Aqui, alguns dados em relação à taxa de conciliação e admissão. Então, aqui, o denominador são todos os pacientes que são admitidos. Então, a gente tem uma capacidade operacional de cerca de 10% a 20% dos pacientes, de todos os pacientes admitidos, conseguir fazer a coleta da melhor história medicamentosa possível e fazer esse processo de conciliação junto à equipe. E orientação de alta, como eu havia dito também, de todas
altas realizadas no hospital, a gente também tem, né, consegue fazer cerca de 10% dos pacientes, mas com aquele processo de, né, com programação, entrevista ao paciente, elaboração de impresso, dependendo do paciente, ele tem que ser individualizado, por exemplo, com cores, para melhor entendimento. Se tiver um paciente com medicamento manipulado, ele precisa adquirir com antecedência, então tem todo esse processo que já é realizado em muitas enfermarias, né? E a gente realiza cerca de 10% de todas as altas. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma divulgação, tá bom? Que nesse ano, então, a divisão de farmácia elaborou esses impressos que começaram, né, são cartilhas com orientações sobre o uso correto e adequado de medicamentos para ser entregue aos pacientes. Então, a gente tem a cartilha, trouxe aqui, depois mostrar, a cartilha em geral para pacientes adultos, uma cartilha voltada para uso de medicamentos em pediatria e um cartãozinho para ser entregue na alta do paciente que usa varfarina, né? Porque, né, nós consideramos que, né, esse medicamento ele é de alto risco. E se o paciente, é importante que ele tenha essa carteirinha, a orientação de ele carregar na carteira, se ele chegar desacordado no atendimento, é possível a equipe ter acesso, porque essa informação facilita muito a conduta que vai ser realizada com esse paciente. Então, né, a gente vai iniciar a distribuição ainda essa semana pelos farmacêuticos clínicos nas unidades. E muito obrigada a todos. Obrigada, Ká. A gente vai deixar as perguntas para o fim, tá? Se alguém quiser, depois a gente junta todo mundo aqui e tira as dúvidas. Queria apresentar agora o Dr. Marcelo Lins, médico da UTI de adulto, e ele vai falar para a gente agora um pouquinho da parte médica, né, do medicação sem dano. Tá bem, vou colocar aqui de todo jeito. Acho que aqui tá bom. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer à comissão, ao Núcleo de Segurança do Paciente, pelo convite e dizer que eu me sinto honrado. Também é uma grande honra ser chamado para falar aqui da parte médica, da questão dos erros de medicação. Outra coisa que eu também queria dizer, acho que reiterando tudo que foi discutido, é que eu julgo que o Núcleo de Segurança do Paciente é a comissão mais importante do hospital. Por isso, não quero dizer que as outras comissões são menos importantes. Claro que eu estou dizendo isso, me desculpe. Não quero reduzir o valor, mas, assim, se a gente entender que, por exemplo, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Hemocomponentes, Núcleo de... Não, Comissão de Prontuário, Comissão de Farmácia Terapêutica, Comissão de Análise de Óbitos e Intercorrências, todas confluem para o Núcleo de Segurança. Tá bem? Acho, inclusive, eu falo isso com toda clareza, já falei na outra gestão, que essa comissão ela deveria funcionar nos moldes da CCIH. Assim, com profissionais específicos, com horário exclusivo para essa comissão. O trabalho é árduo, é imenso e extremamente importante, tá bem? Então, é a minha visão. A outra coisa que eu queria também reiterar aqui, colocar bem claramente, porque eu julgo que isso a gente precisa evoluir nesse sentido, é a necessidade de prontuário informatizado, de prontuário eletrônico. Tudo que foi falado aqui, a gente conseguiria reduzir com essa ferramenta, não tenho dúvida. Acho que a gente tem que colocar como prioridade, tá bem? Mas, assim, quando me foi chamado para falar da parte médica, dos erros de medicação, eu perguntei quanto tempo, qual era a plateia com que eu iria lidar, e são 20 minutos. Para 20 minutos, eu tive que escolher um tópico, tá bem? E esse tópico que eu vou falar hoje é sobre interações medicamentosas, tá bem? Por que eu escolhi esse tópico? Primeiro, toda a minha experiência clínica, o tempo inteiro, eu vejo eventos adversos relacionados à medicação, relacionados a interações medicamentosas. E me surpreende que, apesar da gente ter ferramentas específicas para evitar isso,
Me surpreende que a maioria das pessoas não checa, não monitora e não tem intervenções relacionadas a isso. Inclusive com casos levando até a óbitos. A gente teve casos aqui, eu posso até falar sem o menor problema, que eu acho que a gente vai ilustrar exatamente o que eu estou dizendo aqui, tá bem? Deixa eu ver aqui. Primeiro, conceito. O conceito de interação medicamentosa é quando temos a utilização de 2 ou mais fármacos. Um desses fármacos que são administrados ou anteriormente ou mesmo simultaneamente vai alterar as ações farmacológicas do outro fármaco. Isso pode potencializar a ação farmacológica, pode antagonizar ou pode alterar na qualidade. Essas interações elas são concernentes a farmacocinética, quando a gente diz que a interação uma medicação pode alterar a absorção da medicação, a distribuição da medicação, o metabolismo e a excreção. Como também interações medicamentosas relacionadas à farmacodinâmica, tá bom? Que é o mecanismo da ação do fármaco. Tá bem? Outra coisa que eu vou falar aqui do conceito é que até a enfermagem vai, porque eu acho que a Karina vai falar com mais detalhe, é a questão da corrupção, a questão das interações farmacêuticas físico-químicas, que dizem respeito, a gente aqui no HU trabalha muito isso, a farmácia tem um trabalho exemplar, que diz respeito a enfermagem também, elas atuam muito conjuntamente com isso, que diz respeito à compatibilidade de drogas. Vocês não fazem ideia, ou fazem ideia, de quantos problemas existem relacionados à compatibilidade da administração das medicações. Os eventos adversos relacionados a medicações podem ocorrer em 6 a 19% dos pacientes internados. Eu não coloquei aqui as referências, eu vou ser bem breve, porque tem muita coisa para a gente falar. Até metade dos eventos adversos a medicamentos são devidos a erros de medicação e são, portanto, evitáveis. Especificamente, 5 a 17% dos eventos adversos a medicamentos entre pacientes internados são causados por interações medicamentosas. A incidência de interações medicamentosas de UTI, publicada na literatura, é cerca de 2 vezes maior do que numa enfermaria, certamente pelo número de fármacos que tem numa prescrição de terapia intensiva. Estudos relatam que 40 a 80% dos pacientes internados na UTI vão ser expostos a potenciais interações medicamentosas durante a internação nas unidades. Uma coisa importante, como eu falei, a gente usa base de dados também para checar essas interações. Essas bases de dados a gente tem o Micromedex, o Lexicomp, temos o Medscape, temos o Epocrates e um Drugs.com. Tem mais, entendeu? No HU a gente consegue o Epocrates, conseguimos o Micromedex de uma maneira informal, o Lexicom e o Medscape também, tá bom? Interessante é que existe uma concordância, isso me surpreendeu, de apenas 20% na classificação da gravidade das interações. Então, assim, a gente pode encontrar em um que uma interação é grave, e vou até mostrar isso no caso clínico, e, na verdade, não ser nem relatado na outra base de dados. Isso me surpreendeu bastante. Mas, felizmente, a farmácia já atua nisso. De maneira geral, a gente já usa pelo menos 2 bases de dados. As mais utilizadas na UTI, na farmácia da UTI, são o Micromedex e o Lexicomp, que está no UpToDate, que todos nós temos à disposição. Tá bem? Vamos lá. Os grupos de maior risco são os idosos pela polifarmácia, a Karine já falou, insuficiência renal hepática, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e epilepsia pelos anticonvulsivantes, os imunossuprimidos, também a reserva é bem diminuída e usam medicações que têm potenciais interações, e os pacientes críticos, além das crianças, que uma das coisas que se fala é que algumas vias de excreção e de metabolização não estão bem desenvolvidas, por isso que torna as crianças um pouco mais suscetíveis. As bases de dados são essas que eu coloquei aí, tá bom? Idealmente, usar ao menos 2 bases de dados, tá bom? A gente gasta 5, 10 minutos. Não tem motivo para a gente não ficar monitorando essas interações. Tá bom? Não existe razão. Tá bom? Existe à disposição, é fácil de fazer, é extremamente intuitivo, então eu não consigo entender porque a gente não faz isso de maneira rotineira, sistemática. Tá bem? A previsibilidade. Entre existir uma interação medicamentosa e a ocorrência de um evento adverso, existe um caminho, tá bom? Esse caminho depende de fatores relacionados ao paciente,
tá bom? Aí tem sexo, peso, idade, depuração de fármacos, fatores genéticos, que vai ser um caso que eu vou falar aqui para vocês, dietas e doenças concomitantes. Relacionados ao fármaco, a via de administração, a sequência de administração e formulação. Agora, eu diria que esse aqui seria o dispositivo mais importante, que eu acho que tem a mensagem mais importante que eu vou passar para vocês. O fator mais importante capaz de diminuir o risco dos eventos adversos relacionados aos erros de prescrição de medicação é o conhecimento por parte do prescritor. Porque se ele não conhece, ele não vai saber monitorar, não vai fazer o diagnóstico e não vai intervir. Quando essas drogas têm que ser utilizadas, não existe alternativa. Ou, quando há alternativa, fazer uma associação que tenha menos interações. Vamos lá. Casos clínicos. O primeiro caso clínico que eu vou apresentar para vocês é uma paciente de 55 anos, sexo feminino, com os seguintes diagnósticos. Depressão, uma depressão recorrente, episódio atual grave, com ideação suicida, sem sintomas psicóticos. Essa paciente ela tinha inúmeros antecedentes, quase a família inteira usava antidepressivos, tinha antecedentes familiares e bastante próximos. Era dislipidêmica, uma obesidade grau 1. Ela apareceu utilizando já cronicamente o escitalopram, 20 mg de lamotrigina. Extremamente triste, tinha um suporte familiar bom, também marido e filhos, com ideação suicida. Foi proposto a troca desses antidepressivos, retirada gradual do escitalopram e lamotrigina e início da desvenlafaxina, um antidepressivo que inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. A gente alcançou a dose plena em 6 semanas, continuava com ideação suicida, paciente e família não aceitavam internação hospitalar, também diziam que não tinham condições de arcar com os custos de infusão de cetamina, que é uma alternativa bastante interessante quando a gente tem depressão com ideias suicidas. Opa, tá bem, obrigado. E acabei, portanto, tendo que usar lítio, tá bom? Que é uma alternativa terapêutica. Cheguei a 900 miligramas, com nível sérico adequado, só que aí teve toxicidade, tá bem? A paciente, a creatinina foi de 1 para 1,6, eu tive que suspender o lítio, tá bem? Ela já havia feito uso de aripiprazol, não tolerou, e aí uma paciente com um quadro grave, uma depressão com ideação suicida, com uma medicação sem efeito, já 2 tentativas também sem sucesso. Eu tinha que tomar alguma ação, né? A medicina baseada em evidências, ela não responde uma série de coisas. E o paciente, a demanda do paciente está em frente a gente. E a gente tem que tomar condutas. Eu pedi um perfil farmacogenômico para psicofármacos, iniciei a medicação bupropiona, tá bem? Eu vou explicar daqui a pouco esse perfil farmacogenômico. Após 6 semanas do início da bupropiona, não houve melhora clínica, tá bem? Saiu o resultado do perfil farmacogenético, mesmo a paciente sendo uma metabolizadora ultra rápida da mirtazapina, eu insisti e comecei com a mirtazapina com início de 15 miligramas. 1 semana, 10 dias de medicação, a paciente já referia melhora. Assim, impressionante. Até me surpreendeu. Houve a pandemia, com a pandemia ela piorou, eu tive que aumentar a dose da mirtazapina, eu cheguei a uma dose de 60 miligramas. 60 miligramas é acima da dose máxima. Vocês vão entender o porquê. O que é o perfil farmacogenético? O perfil farmacogenético, ele tem, para psicofármacos, por exemplo, ele avalia basicamente as interações no que diz respeito à metabolização. Por exemplo, uma droga, por exemplo, a bupropiona, que ela está usando, ela inibe, ela aumenta a metabolização da mirtazapina, ou seja, ela diminui o nível no sangue da mirtazapina. O que acontece? Esse paciente, na verdade, essa paciente, ela tem um background genético, ela tem uma configuração genética que ela tem o sistema P450 dela, o citocromo, ele acaba, vamos mostrar inclusive qual tá bem? É assim que é liberado. Isso é que vai ser importante. O CYP2D6 é uma das enzimas do complexo citocromo P450.
ela é uma metabolizadora ultra rápida da medicação, tá bem? Gente, eu estou falando disso aqui de farmacogenômica porque eu acho que é uma das coisas que a medicina vai evoluir e a gente precisa saber que isso existe e utilizar isso a nosso favor, tá bem? Ela metabolizava essas drogas de forma ultra rápida. E olha as drogas que ela metabolizava rapidamente. Ultra rápido, está aqui na coluna esquerda. De importância, fluoxetina, paroxetina, vortioxetina e a mirtazapina lá embaixo. Também, isso, então, ela retirava do sangue rapidamente essa medicação. Ou seja, teoricamente, essa medicação eu teria que usar numa dose mais alta ou, então, preferivelmente, nem utilizar. Também era metabolizadora ultra rápida dos antidepressivos tricíclicos, que são uma alternativa boa para tratar. Tá certo? E também, isso eu não coloquei aqui para tentar enxugar, outra alternativa é o psicótico de segunda geração, também era metabolizadora ultra rápida. Então, o que se colocava aí? Essa paciente, ela tinha o sistema genético dela, que metabolizava rapidamente a mirtazapina, tá bem? E, por outro lado, e aí que eu vou mostrar agora, havia uma interação medicamentosa entre duas drogas, que é extremamente importante. A bupropiona, o que acontecia? Ela inibia a metabolização da mirtazapina. A bupropiona, portanto, fazia com que a mirtazapina aumentasse no sangue. Então, interação droga-droga. Uma droga facilitava a mirtazapina aumentar. Interação droga-gene. Ela metabolizava rápido. Então, existiam aí, quer dizer, que fatores antagônicos. Como lidar com isso? Dia a dia, monitorar. Aqui eu usei, só para vocês terem noção, o Micromedics, que é isso aqui. Esse aqui são os rótulos, né, da classificação da gravidade das interações. Pode ser contraindicado, uma interação maior. Contraindicado você não deve utilizar, né? A interação ela pode ser, quando é maior, pode ser ameaçadora da vida, moderada. Idealmente você troca, mas você pode utilizar, mas monitorar os efeitos, e menor, basicamente monitorar. Coloquei as drogas no Micromedics, tem app inclusive, e as interações foram as seguintes. Mirtazapina, desvenlafaxina, mirtazapina, risco de síndrome serotoninérgica. Uma potencializa a ação da outra. Desvenlafaxina e bupropiona, aumento de risco de crise convulsiva. Isso aqui está, basicamente, é a mais grave, só tem 1 grau de maior gravidade, que é a contraindicada. Aí eu coloquei no UpToDate, no Lexicomp, tá bem? Para aquilo que eu propus. Vamos, pelo menos, utilizar duas bases de dados diferentes. Colocou só grau C. C é só monitorar a terapia, só de mirtazapina e desvenlafaxina, risco de síndrome serotoninérgica. Medscape, olha só, sério, está mais ou menos do mesmo jeito que está no Micromedics. Mirtazapina, desvenlafaxina, risco de síndrome serotoninérgica. Depois, aqui ele coloca monitorar de perto mirtazapina e bupropiona. A mirtazapina ela pode aumentar o nível sérico da bupropiona pela inibição do citocromo P, CYP2D6, tá bom? E aí? O que eu fiz nessa paciente, depois daquilo que a gente discutiu? Uma coisa, aumentava o que era a interação droga-gene, fazia o quê? Fazia com que houvesse uma metabolização ultra rápida. O paciente eu teria que usar doses mais altas. E o outro aspecto, droga-droga, fazia com que aumentasse a mirtazapina no sangue. E aí, o que eu fiz? Cheguei até 60 miligramas, houve remissão total dos sintomas, em nenhum momento houve expressão de efeitos adversos relacionados a interações de medicamentos, e agora ela está apenas com bupropiona e mirtazapina, suspensa, desvenlafaxina, tentado suspensão gradual da bupropiona, mas quando eu suspendo, ela tem recaída da depressão. Provavelmente, o que acontece? Cai o nível da mirtazapina. A bupropiona que fazia com que a mirtazapina ficasse mais elevada. Gente, por que a gente estou falando isso aqui? Na UTI, frequentemente, em qualquer outro lugar, provavelmente, a gente vê alguns pacientes, as pessoas dizem, deve ser alcoólatra. A gente dá uma medicação e não tem efeito algum. Assim, dá benzodiazepínico, e em contrapartida, a gente usa uma dose mínima de opioide do paciente em depressão respiratória. Eu quero dizer com isso existem interações droga-droga, mas existem interações droga-gene.
É caro, atualmente. A maioria dos laboratórios de alto padrão oferece isso. E em agosto de 2022 saiu, inclusive, no JAMA, um ensaio clínico, mas depressão como um todo, não colocou a depressão refratária, que é o caso dessa paciente, e não mostrou benefício. Acreditem se quiser. Tá bem? Mas, como eu falei, a medicina baseada em evidências, ela não dá resposta para tudo. O paciente está lá com tentativa de suicídio, a gente tem que tratar. Né? Então, eu quis aqui colocar a importância da farmacogenômica e das interações medicamentosas. Isso aqui eu já falei. Caso clínico número 2. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 3 minutos? Então, vamos lá. Esse é um paciente que está na nossa prática clínica. Na UTI, essa é uma prescrição e um paciente bem provável. 78 anos, hipertenso, diabetes, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, tinha uma FA crônica. Ele foi internado no PS do HU com um quadro de abdômen agudo perfurativo. Tá bem? Foi levado para a laparotomia exploradora, tinha uma provável neoplasia de sigmoide, com dilatação do cólon montante e um ponto de perfuração. Uma peritonite intensa, também foi realizada uma transversostomia e um sepultamento do colo retal. Tá, evoluiu em choque séptico, também no pós-operatório, em ventilação mecânica, dose, já no segundo PO, já estava com dose baixa de noradrenalina, sedação com fentanil, melhora da função renal. Tá bem? Olha que interessante isso aqui. Aí, a creatinina melhorou, potássio 2,9, magnésio 1,2, cálcio 0,6. Eu vou para as coisas que importam. Então, ele tinha uma hipopotassemia, magnésio baixo e cálcio baixo. Tá bom? De importante. Essas medicações de uso contínuo, que eu quero citar aqui e reiterar, colocar em evidência a fluoxetina, 60 miligramas dia. Tá bom? Como o paciente estava com muita cólica, dor abdominal, ele suspendeu quase todas as outras medicações. Ele só mantinha o Carvedilol porque ele ficava com muita palpitação, muito sintomático quando ele interrompia. Segundo PO, essa era a prescrição do paciente na UTI. Noradrenalina, os antibióticos, fentanil, amiodarona, que ele usava para controle... Desculpa, ele não usava amiodarona, foi uma droga nossa. Plasio, omeprazol e enoxaparina. Como o paciente estava com alto débito da sonda nasogástrica, 2 episódios de vômito, dor não controlada, mesmo com fentanil e dipirona, um delírio extremamente agitado, e após quando a gente tentava acordar o paciente. Foi acrescentado na prescrição os seguintes itens: haloperidol, metadona e ondansetron. Aconteceu isso, tá bem? Essa é uma arritmia que pode ser letal, pode causar parada cardíaca, pode ser que a torção das pontas, tá bem? Foi muito falada na pandemia por causa da cloroquina e da azitromicina, então a imprensa, todos tiveram acesso a esse tipo de coisa. E nesse paciente, melhor dizendo, quais são os fatores de risco? Aqui é outro diapositivo, tá bem? Olha só, quais os fatores que aumentam o risco do QT longo e da taquicardia ventricular pleomórfica? Hipocalemia, potássio baixo, magnésio baixo e cálcio baixo. Tinha os 3. Esse paciente existe no nosso dia a dia, viu, gente? Isso é extremamente comum. De drogas, metadona, tá bem? Estava usando metadona, lembra que a gente iniciou. Depois, aqui, a amiodarona, dos antiarrítmicos. Antimicrobianos, basicamente, foi só de risco intermediário, o metronidazol, que eu acho que vai no próximo. Tá bem? Aqui embaixo, o metronidazol. E de drogas no trato gastrointestinal, na verdade, de risco intermediário, ondansetron. Depois, para motilidade, para tratar a gastroparesia, risco baixo a alto, meoplasia. Tá bem? Aqui, uma coisa importante nesse próximo diapositivo é alto risco, aldol, tá bem? Particularmente quando utilizado na via endovenosa. Há alguns hospitais, inclusive, que não autorizam o uso de aldol endovenoso. Eu acho desnecessária essa desautorização, mas porque intramuscular, o que acontece? Acaba alcançando o nível sérico mais lentamente, o risco é menor. Tá bem? A questão é a gente monitorar adequadamente e ficar atento com as interações. Aqui eu vou pular, que aqui é o tratamento dessa arritmia. Tá bem? Isso aqui é para a gente... O que a gente fez? Tá bom? Suspender, o que a gente tem que fazer quando você tem drogas que você não pode retirar? Idealmente, retira para drogas que têm o menor risco. Tá bem? Caso você tenha que utilizar, monitore o QT. Tá bom? Isso é fácil fazendo eletro, os aparelhos mais novos, inclusive, dão esse valor para a gente.
Tá bom? Se chegar a mais de 500 milissegundos ou houver um aumento maior que 60, então para a medicação, que causa o aumento do QT. No caso clínico, teria que não usar haloperidol, metadona, Plasil, ondansetron, metronidazol, amiodarona. Tá bem? Só. Que foi proposto? Trocar por ganisetron, tá bom? Retirar o ondansetron, troca da metadona e haloperidol por dexmedetomidina, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Isso é barato e não tem nenhuma... E tirar a miodarona, ou então mantê-la com a dose mais baixa possível. Trocar o metronidazol e ceftriaxone por piperacina e tazobactam. Tá bom? Aqui, resumindo, se vocês olharem isso aqui é o Lexicomp, haloperidol e metoclopramida, contraindicado, risco de síndrome neuroléptica maligna. Tá bem? Todas as outras D, que são a considerar a mudança tempo da medicação, são tudo aumentando o QT, gente. Olha a quantidade de interação com o risco de aumentar QT. Tem mais uma interação que não é QT, que é ali embaixo, metadona e metoclopramida, que é depressão do sistema nervoso central. Todas as outras são aumento de QT. Essas drogas fazem parte do nosso dia a dia. Continuação desse caso, eu vou ser rápida. Esse paciente foi revertida a arritmia, ele melhorou, foi estubado, tirado droga vasoativa, foi encaminhado para a clínica cirúrgica com melhora. No 6º PO, a farmacêutica falou com o médico lá, olha, ele usava fluoxetina, 60 miligramas, vamos reintroduzir. Foi reintroduzido, tá bom? Já estava com dieta oral, foi reintroduzido até numa dose mais baixa. 7º PO, nova instabilidade hemodinâmica. Ele apresentou um novo choque. Fez a tomografia, indicado lá para a última exploradora, o coto retal havia descosturado, uma deiscência, tá bem? Fezes na cavidade novamente. Foi colhida a hemocultura e cultura da secreção, tá bem? E olha o que a gente achou. Tinha na hemocultura fungo e tinha na secreção o enterococo que era resistente a vanco, ampicilina e linezolida, tá bem? Com isso aí foi trocado o esquema antimicrobiano. Essa era a prescrição prévia, tá bom? Linezolida, a prescrição que o paciente tinha depois que saiu o resultado. Olha só. Noradrenalina, fentanil, linezolida, metronidazol, fluconazol e omeprazol. O paciente, o que aconteceu com ele? Apresentou o seguinte quadro clínico, depois que a gente iniciou isso aí. Agitação, clonus espontâneo, Babinski, febre, hiperreflexia, clonus ocular, rigidez, midríase, sudorese profusa. Hipótese diagnóstica, síndrome serotoninérgica. Também. Suspensa linezolida, iniciada daptomicina, suspenso fentanil, trocado fluco por micafungina, trocada noradrenalina por vasopressina, iniciado cipreptadina. Líquido e tomo de crânio sem alterações. Ali, se vocês olharem, fluoxetina e linezolida são contraindicados. Aí vocês vão dizer, mas não tinha sido suspenso quando chegou na UTI? 7 dias, 2,5 semanas dos metabólitos ativos da fluoxetina. Então, mesmo que você suspenda, muito cuidado com a linezolida, uma das drogas mais frequentemente envolvidas. Tanto é que a gente está em negociação com o hospital para tentar padronizar a daptomicina. Tá bem? Tem outras, basicamente é isso mesmo, vou para frente, que eu só queria mostrar isso aqui. Por que eu trouxe? Gente, uma paciente há 5 anos atrás, isso eu queria a mensagem final, filha de um psiquiatra, a paciente eutrófica, saudável, tinha uma depressão, usava bupropiona e desenlafaxina, chegou no hospital exatamente com aquele quadro ali, que eu mostrei para vocês. As pessoas, muita gente não conhecia o diagnóstico, eu quero mostrar aqui só. Lembra que eu falei de clonus espontâneo? É isso aqui. Deixa eu ver como é que eu... Por que é importante mostrar? Porque vocês, a enfermagem, todas as pessoas, veem isso aí acontecer. Algo está acontecendo estranho com o paciente. Então, a gente vai ter que ver e entender por que isso está acontecendo. O que acontece? Clonus é quando você estira o músculo e ele começa a contrair. Espontâneo, eu nem precisei estirar, ele já está contraindo. É isso. Olha aqui mais. Essa foi boa. Pronto, isso aqui é importante. Essa paciente tinha midríase extremamente importante. Olha o que acontece com o clonus ocular. Olha o olho dela ali, fazendo esse movimento.
Esses dois sinais no exame neurológico, eles são muito importantes no diagnóstico da síndrome serotoninérgica. Esses 2 vídeos são da New England, tá bem que eu tirei. Eu acho que é só. O que eu quero dizer, mais importante, talvez eu tenha sido falado de coisas muito específicas, mas atenção com as interações. Os pacientes podem morrer. A farmácia já atua junto com a enfermagem conosco. Todas as interações graves e de alto risco são relatadas. A gente revê a prescrição, vê o que é possível fazer. Mas, muitas vezes, a gente tem que usar a droga. Se você tem que usar a droga, monitore. Tá bem? Essa é a mensagem. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Agora eu queria convidar a minha cara enfermeira Karina Faria de Souza, que é enfermeira da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, que é a UCIN. Então, é da área pediátrica, logo, super importante. Bom dia, pessoal. Eu chamo Karina, eu sou enfermeira da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e hoje me coube a honrosa tarefa de conversar um pouquinho com vocês sobre as responsabilidades da equipe de enfermagem em relação à administração de medicamentos. É importante a gente ressaltar aqui, ainda concordando com o Dr. Marcelo em relação à importância do núcleo, que a gente tem um robusto corpo de produção acadêmica versando sobre o assunto. E isso é uma coisa que vem de mais de 70 anos atrás. A gente tem lá, primeiro, na década de 50, os estudos de alguns anestesistas, tá, sobre interações medicamentosas, sobre administração, principalmente de sedativos em centro cirúrgico. E depois disso, na década de 70, é que os trabalhos ainda incipientes começam a se apresentar de uma forma um pouco mais frequentes, para identificar esse tipo de problema que a gente encontra de eventos adversos assistenciais. Na década de 80, um grupo de Harvard se apaixona pelo tema, começa a explorar de uma forma um pouco mais sistemática, e aí, na década de 90, a gente tem um grupo de autores, né, LIP, colaboradores, que trazem aí a importância correlacionada com a magnitude do problema. E ele fala sobre a importância de se criarem protocolos para promover acertos, de modo que a gente consiga prevenir erros, e ele sugere que os protocolos que sejam adotados na área da saúde, eles sejam parecidos com os protocolos que a indústria, de uma maneira geral, usa, como, por exemplo, são utilizados na indústria da aviação. Aí, em 1999, a gente tem o relatório, a publicação do relatório do Instituto Médico dos Estados Unidos, To Err is Human, Building a Safer Healthcare System. E aí eles jogam um holofote em cima desse problema, falam, olha, queridos, a assistência de vocês não está boa, vocês têm inúmeros eventos adversos, os pacientes estão morrendo em função disso, e acordem, o problema mais frequente que vocês têm associados a eventos adversos, realmente erro de medicação. E aí, como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema, né? Aqui no Brasil, a gente tem estratégias bem mais jovens associadas à prevenção desse tipo de erro. Então, em 2013, a gente tem, com a portaria 529 do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas algumas instituições, sobretudo as privadas, elas já trazem algumas estratégias anteriores, principalmente associadas com o processo de acreditação hospitalar, que custa muito dinheiro, e não é fácil de obter. Então, considerando aí as certificações, talvez a gente consiga adotar estratégias parecidas, economizando dinheiro e, mesmo assim, promovendo uma assistência de qualidade para o nosso paciente. Então, o problema é pequeno? Não. O problema é enorme. E como é que a gente faz para resolver o problema? Aí, parafraseando a Karina, a gente nunca vai conseguir falar de erro de medicação ou promoção de acertos em medicação sem trazer um modelo do queijo suíço. E Reason, que foi o pesquisador inglês que propôs esse modelo, ele era professor renomado aí de psicologia, e ele traz para a gente um sistema em que ele identifica que sistemas complexos, eles automaticamente constroem barreiras para o erro, e que para o erro existir, eu preciso ter alinhamento de várias falhas sucessivas. Vamos ser sinceros? Medicar é uma tarefa complexa? Muito. Envolve vários profissionais?
Muitos. E aí, alguns estudos trazem para a gente a informação de que 86% dos possíveis eventos adversos associados ao uso de medicamento, eles são interceptados antes de acontecerem, ora pela equipe de enfermagem, ora pela equipe da farmácia, ora pelo prescritor, que vai acessar os sistemas que o Dr. Marcelo trouxe para a gente, identificar que interações podem acontecer e trazer ao erro. Mas a fase mais vulnerável ao erro é a última, que é a fatia do bolo que nos cabe. Então, como é que a gente faz para promover acertos para esses pacientes? É fácil? Não. Reason traz, nesse estudo dele, que a premissa básica dele é que a condição humana é a do erro, né? Errar é humano. Tá bom. Mas o ser humano pensa, então ele consegue construir coalizões para evitar que o erro aconteça. E é nessa vibe que a gente vai seguir. Então, é impossível a gente falar sobre acertos em medicamentos sem falar dos certos na administração de medicamentos. O HU é um hospital bastante estruturado do ponto de vista de ensino, a gente tem os nossos manuais acadêmicos, a gente tem o manual da farmácia, a gente tem o manual do núcleo de segurança, a gente tem o manual de enfermagem do SEC, e todos eles estão disponíveis no nosso desktop dos nossos computadores. Lá a gente tem as rotinas assistenciais, que estão bem descritas, e a gente tem também o manual de administração segura de medicamentos, em que todo passo a passo está descrito. Então, este passo a passo dos certos, ele está descrito nos nossos manuais, e eles também podem ser encontrados nos livros do Corém. Então, quem tiver curiosidade, depois acessa o site do Conselho Regional de Enfermagem, lá em Publicações Livros, existe o livro de administração de medicamentos, com todas as dicas e todo o passo a passo. Existe o cartaz do Conselho Regional de Enfermagem de promoção de práticas seguras na administração e preparo de medicamentos, e existe, inclusive, um pocketbook que você pode imprimir em livreto, grampear, enfiar no seu bolso e carregar contigo para sempre. Acessar a bibliografia não é uma falha, gente, não é vergonha nenhuma, tá? Fica a dica. E aí a gente começa aqui falando sobre o paciente certo. Para falar sobre paciente certo, a primeira coisa que a gente precisa saber é se a prescrição do paciente foi identificada adequadamente. O cabeçalho está preenchido? O nome do paciente completo? Existe mais de uma forma que eu consiga utilizar para que o paciente seja identificado? Então, eu consigo usar o nome do paciente completo, consigo utilizar o número de matrícula do paciente, o sexo do paciente, em que unidade ele está internada? Ele está na UTI adulto? Qual leito ele está ocupando? Qual é a idade desse paciente? É frequente termos homônimos? Sim, é frequente termos homônimos. E se eu tiver um paciente com 15 anos e um com 65, por exemplo, deitado numa maca no pronto-socorro adulto, eu consigo identificar que um erro está prestes a acontecer acessando essa informação? Sem dúvida nenhuma. Então, identificação certa. Lá na pediatria faz parte também do cabeçalho, além da idade, o peso, tá? Porque as doses elas vão ser prescritas de acordo com o peso do paciente. Outra coisa interessante da gente falar é que a pulseira de identificação ela precisa estar no paciente. Nem sempre o paciente tem a habilidade de falar, nem sempre o paciente pediátrico sabe falar, e nem sempre ele está acompanhado pelo responsável que possa identificá-lo. Então, nesse momento, a gente vai chegar até o paciente, cara crachá, prescrição com o paciente, e eu vou ler a pulseira de identificação, que precisa estar visível e que precisa conter também o número de matrícula do paciente. Em algumas unidades, é padronizado imprimir a etiqueta, colocar a etiqueta na pulseira de identificação. Em alguns hospitais, eles utilizam isso, inclusive, aí corroborando também com as informações que trouxe Karina e Marcelo para nós, os sistemas informatizados, em que eu tenho o código de barra na prescrição, o código de barra na pulseira e o código de barra no medicamento que foi dispensado pela farmácia. Então, eu vou lá no meu sistema, acesso, vou medicar paciente tal, código de barra da prescrição, código de barra do paciente, código de barra do medicamento e administro a medicação, após o preparo, se for o caso. E tudo isso é responsabilidade da equipe de enfermagem, tá, gente? Outra coisa que é importante a gente mencionar é que a gente precisa avaliar se o paciente é alérgico. Se o paciente for alérgico, ele também deve receber uma identificação que fica no mesmo membro que a pulseira de identificação, tá? O medicamento certo. Aqui acho que vale ressaltar que as unidades de internação do HU,
elas recebem a medicação dispensada pela farmácia nominalmente ao paciente. Existem exceções? Claro, existem exceções. O HU tem 3 pronto-atendimentos. Tem o pronto-atendimento infantil, tem o pronto-atendimento de paciente adulto, tem o pronto-atendimento obstétrico. Essas 3 unidades, elas têm como se fosse uma farmácia satélite, acho que eu posso chamar assim, não posso? Em que eu tenho cotas de medicamentos e as pessoas vão preparar os medicamentos, risos, porque não temos um farmacêutico, mas eu tenho ali um estoque de medicamentos mais utilizados com frequência e que podem ser acessados pelos profissionais que vão administrá-los. Ali é que mora uma vulnerabilidade grande que nós temos, porque essas prescrições, elas não passam pela triagem do farmacêutico clínico. É um problema relacionado ao medicamento, é um problema relacionado à dose, tá? A responsabilidade é de quem, então? É do profissional que vai acessar o medicamento, conferir se esse medicamento que está prescrito é o mesmo medicamento que eu tenho disponível. Em alguns casos, a prescrição contém nomes fantasia, isso ajuda ou atrapalha? Acho que fica a reflexão. Na minha opinião, atrapalha, porque nem sempre o fármaco que foi prescrito para esse paciente é o fármaco da mesma marca que foi adquirido pelo hospital. Então, vamos por um exemplo. Aqui nós temos a tropicamida, que vai ser utilizada para fazer a dilatação pupilar do paciente, que vai ser submetida a uma avaliação oftalmológica. Está prescrito, Midriacil. Midriacil temos? Não, não temos Midriacil, nós temos tropicamida. Então, para evitar que a gente tenha risco de o paciente ser medicado errado, evitar usar o nome fantasia dos medicamentos. Isso implica, inclusive, no profissional que está administrando conhecer aquele nome, o que nem sempre acontece. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, nomes parecidos de medicamento. Temos? Temos. Por exemplo, eu tenho Foradil, que é formoterol, que é um broncodilatador, mas eu tenho Floratil, que é um probiótico. E aí eu leio uma coisa, entendo outra e administro errado, porque os medicamentos têm nomes parecidos. E eu estou aqui pensando que ambos também, deste exemplo, são medicamentos com, que eu estou falando aqui, nomes fantasia. E olha, não é invenção da cabeça da equipe de enfermagem, tá? Isso aqui é um estudo que foi publicado na Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar, em que os autores identificaram aqui embalagens parecidas. E isso aqui, se não for sinalizado que pode acontecer, também pode induzir o profissional ao erro. Pode parecer bobagem trazer essa informação para vocês, mas assim, indivíduos que usam óculos, venham de óculos. Indivíduos que usam lentes de contato, venham com suas lentes de contato. Porque eu posso colocar a ampola na minha frente, se eu não estiver enxergando direito, eu não vou conseguir identificar que medicamento é aquele. Não trouxe o meu óculos. Olha, você pode, por gentileza, assumir essa tarefa de administrar o medicamento, já que, em função desta limitação, eu não vou conseguir fazê-lo de forma segura? Também não é vergonha nenhuma, tá? A gente tem tanto os medicamentos sound-alike, que são aquele exemplo do Foradil, Floratil, como dos look-alike, como esses daqui que estão expostos nesse slide. Além disso, principalmente em unidades que não passam pelo crivo do farmacêutico, olhar o prazo de validade. Se eu tenho estoque, muitas vezes, quando essa medicação é acomodada dentro dos bins para que elas sejam acessadas pelo profissional, acontece de eu pegar o que está na frente, e o que está na frente foi o que foi acomodado na gaveta por último. Então, pode acontecer de ter medicamento vencido ali? Pode. Então, cuidado com isso. Outra coisa importante, o preparo da medicação, ele tem que ser o preparo correto. Então, um medicamento ele foi dispensado com uma determinada solução para que ela seja reconstituída. Eu posso reconstituir com outra? Não. Depois dessa reconstituição, ela precisa de diluição? Se precisa, está sendo diluída com a solução recomendada? E mais do que isso, depois que ela foi reconstituída e diluída, ela foi acondicionada no frasco adequado? No equipo adequado? Existem alguns medicamentos que eles são adsorvidos pelo frasco de PVC, tipo insulina, mildarona, e aí eles precisam ser administrados considerando essas interações entre o material que está sendo utilizado, tanto para acondicionar o medicamento que vai ser infundido, quanto o equipo, as conexões também. E tudo isso, todas essas especificidades, elas são nossas, tá, pessoal? Outra coisa importante da gente
considerar em relação ao preparo de medicação, mais em relação à dose também. Depois que eu reconstituir essa solução, ela expande? A concentração final é aquela que eu esperaria numa regra de 3 simples, será? Também vale a pena, né, a gente ventilar sobre isso. Por exemplo, a ceftriaxona, depois que ela é diluída, ela expande. Então, se eu tenho 1 grama de diluo ela para 10, eu vou ter uma concentração final de 90 gramas para cada ml. Penicilina, idem. Eu não posso pegar um frasco de 5 milhões de unidades, diluir para 10 e achar que eu vou ter 500 mil unidades por ml. Não terei, porque ela expande. Então, todas essas especificações, elas são identificadas pela equipe de farmácia e elas vêm para nós num guia farmacoterapêutico. É um livro que deve ser acessado pela equipe sempre que for preparar um medicamento. Eu não faço todo dia, então, todas as vezes que eu fizer, eu vou acessar. Eu faço todo dia, mas ainda tenho dúvidas. Eu vou acessar, porque acessar bibliografia não é vergonha, tá, gente? Esses medicamentos que estão sendo preparados para o paciente, eles possuem algum cuidado especial que precisa ser feito? Exemplo, eu vou fazer uma dose de ataque de fenobarbital por uma criancinha que convulsionou. Nunca recebeu fármaco na vida, barbitúrico a larga QT. Então, o paciente é desejável que seja monitorizado. Vai manter monitorização cardíaca durante a infusão e vai ser monitorado de perto por algum profissional. Outra coisa importante, as interações. As drogas são compatíveis para infusão em Y? Exemplo, o paciente está recebendo NPP e vai receber antibiótico terapia. Ele pode receber essa infusão em Y? Se não pode, ele pode receber concomitantemente? Se não puder receber em Y, mas puder receber concomitantemente, eu preciso de outro acesso para esse paciente? E aí, isso muda os artefatos terapêuticos que vão estar no paciente. Daí a intersecção entre toda a atuação da equipe de farmácia, da equipe de enfermagem, da equipe médica. Outro exemplo, o paciente está recebendo fentanil, uma sedação com fentanil, e vai precisar receber uma dexametasona. É compatível? Opa, não é compatível. O que eu preciso fazer? O paciente só tem um acesso. Eu posso interromper a infusão de fentanil, lavar o acesso venoso com solução salina, fazer a dexametasona em bolos, lavar de novo e voltar ao fentanil. Tudo isso precisa ser orientado pela equipe de farmácia, tá? A dose certa, pessoal. A letra do prescritor é importante? Aqui, de novo, prescrição eletrônica. Prescrição eletrônica, prescrição eletrônica. Como a gente conseguiria prevenir erros caso houvesse prescrição eletrônica no serviço? Na minha unidade, eu estou naturalmente roubando. Por quê? Porque na minha unidade a gente imprime as prescrições dos pacientes e a letra do prescritor é sempre times 12. Mas em várias unidades não é. E aí erros podem acontecer, tá certo? Outra coisa interessante da gente mencionar aqui em relação à dose são as siglas. Vamos supor que o meu prescritor vai prescrever a dose do fentanil em micrograma. Aí ele vira e fala, mas eu estudei na escola que micrograma é mi, a letra grega, G, grama, certo? E aí, quando a gente pega isso escrito por extenso, a gente olha e fala, olha, mg, miligrama. E aí eu teria um erro na casa do milhar. Olha que inadequado. Outra coisa interessante da gente falar sobre dose é que reconhecem as doses que são mais frequentemente feitas na unidade, o profissional que costuma atuar naquela unidade, certo? Então, se o indivíduo ele veio emprestado de uma unidade para outra unidade, é mais frequente que ele tenha dúvidas, certo? Na pediatria acontece muito do pessoal ter dúvidas em relação à dose. Então, a gente tem alguns dispositivos que podem ser utilizados para mitigar esse tipo de erro. Tipo, fita métrica de reanimação de Broslow, se for no caso de emergência. Tipo, aplicativos tipo PedHelp, que é uma aplicação que a gente tem da fita de Broslow em aplicativo de telefone celular. Eu posso verificar o comprimento do paciente, a partir daí, estimar o peso predito dele e o aplicativo vai me ajudar a saber quais são as doses adequadas para esse paciente. Medicação via oral, pode acontecer erro, porque a gente fica aqui, endovenoso, parenteral, mas no VO pode acontecer? Pode. Tipo, o comprimido do paciente é tamponado. Eu posso macerar? Será que eu posso macerar? Outra coisa, se eu partir um comprimido ao meio, será que eu tenho como garantir que cada metade tem a mesma dose? Depende, né? Depende do comprimido.
Cápsula, eu posso abrir a cápsula, diluir o medicamento e administrar pela sonda do paciente? Nem sempre. E quem vai me dizer se eu posso ou se eu não posso, também é o profissional farmacêutico, tá? Impossível a gente falar de promoção de acertos de dose sem falar de bomba de infusão. Aqui tem alguns modelos que a gente usa na nossa instituição. Então, o uso da bomba de infusão, ela favorece a precisão da gente, só que tem alguns cuidados. O problema é sempre o só que, né? São sempre as adversativas. E aí, primeira coisa, treinamento. O meu profissional que vai manipular esses dispositivos, ele foi treinado na manipulação desses dispositivos? A higiene desses dispositivos, ela está sendo feita adequadamente? Essas bombas, elas têm um mecanismo peristáltico que, se não for higienizadas adequadamente, elas podem travar. E aí, se elas travarem, elas vão precisar, com mais frequência, passar pelo crivo técnico do pessoal que faz a revisão dessas bombas de infusão para nós. As bombas de infusão, elas têm bateria externa, então a bomba de infusão mora na tomada, certo? Se eu deixar a bomba de infusão fora da tomada, pode acontecer durante o transporte de algum paciente, por exemplo, paciente da unidade de terapia intensiva precisa ser transportado para radiologia, a bomba não está na tomada, acabou a bateria da bomba de infusão, e aí ele vai deixar de receber uma droga vasoativa, uma sedação, algum medicamento que é importante para a finalidade terapêutica do tratamento dele. Outra coisa que a bomba de infusão faz para a gente, e que precisa ter cuidado, é que ela precisa ser calibrada periodicamente. Então, qual é a recomendação do fabricante para a calibração da bomba? Foi calibrada recentemente? Não foi calibrada recentemente? A gente precisa ter um controle interno da frequência de calibração de cada bomba de infusão, batendo o número de... esqueci o nome da palavra agora, Ana, me ajuda. Patrimônio, obrigada. O número do patrimônio da bomba com a data que ela foi calibrada. Outra coisa, deu problema na bomba de infusão. Primeira coisa, separa essa bomba, chama a equipe técnica para calibrar. Mas, se tudo der certo, a gente garante que a gente vai ter menos de 5% de erro, a gente garante que a velocidade de infusão vai ser constante, a gente garante um controle mais rigoroso dos volumes que estão sendo infundidos para esse paciente, e a gente vai ter alertas. Que tipo de alerta? Por exemplo, alerta de bolha de ar. Olha o risco que a gente tem de fazer embolia gasosa no paciente. E a bomba de infusão vai me alertar e vai prevenir eventos adversos que não são relacionados propriamente ao medicamento, mas que são relacionados a coisas que envolvem a administração do medicamento. Outra coisa, alarme de oclusão. Outro evento adverso, o paciente perdeu acesso venoso. A bomba vai me avisar que eu tenho uma oclusão e vai me permitir acessar novamente a rede venosa do paciente. E o término de infusão, tá? Outra coisa que a gente tem aqui é o mecanismo da dupla checagem. A dupla checagem, ela permite que a gente tenha uma barreira extra entre a equipe de enfermagem e o paciente, porque, convenhamos, não temos barreiras, né? Depois que chega a nossa fase de administrar, as barreiras acabaram. Então, se a gente tiver 2 profissionais da equipe de enfermagem, o meu colega vai funcionar como uma barreira extra para mim. E aí, aqui no HU, a gente faz dupla checagem de medicamentos de alta vigilância, então eletrólitos, potássio, cálcio. A gente também usa a glicose hipertônica, tem algumas drogas como insulina, heparina, sedativos, droga vasoativa, NPP. Para todas essas drogas, a gente utiliza o mecanismo de dupla checagem. Existem fragilidades que podem ser relacionadas a esse processo? Sem dúvida nenhuma, porque para que alguém consiga fazer dupla checagem comigo, eu preciso subverter a organização de trabalho do meu colega. Então, às vezes, algumas pessoas podem virar e falar: mas eu vou parar o que eu estou fazendo para fazer dupla checagem? Vai, porque a gente quer promover acertos, tá? Então, carimbar a dupla checagem. Desculpa, gente. Carimbar a dupla checagem, sem ter efetivamente feito a dupla checagem, mesmo que não haja erro de infusão, é um erro, tá certo? Via certa. Pelo Corém, via certa. Um medicamento disponível, ele está adequado para a via que foi prescrita? Então, a gente tem um exemplo clássico na ANEL, que é o da vitamina K, né? Na vitamina K, eu tenho a ampolinha, o frasquinho, que eu posso administrar VO, eu tenho ampola, que pode ser administrada só intramuscular, e eu tenho um outro tipo de ampola, que pode ser administrado VO, IM e EV. Então, se eu não fizer a checagem da minha embalagem, do meu medicamento, com a via que está sendo prescrita, pode ser que aconteçam erros, tá?
Outra coisa aqui que a gente vai falar, está prescrito para ser feito por via oral, mas o meu paciente faz uso de sonda. Então, eu vou lá, preparo a minha medicação e administro pela sonda. Isso é um acerto? Parece um erro inocente, mas é um erro, porque eu administrei pela sonda e estava prescrito por via oral. Qual é o correto? O prescritor modificar a prescrição, tá certo? Outra coisa, a nossa farmácia adotou seringas dosadoras. Isso aqui é um mecanismo de proteção para o paciente, porque as seringas dosadoras, além dela ter um êmbolo de cor diferente, ou seja, ela me sinaliza que isso não é para ser feito endovenoso, que é uma medicação que é para ser administrada para o estômago do paciente, ela não encaixa nos catéteres venosos. Então, ela não encaixa no catéter, ela não encaixa nas suas conexões, e isso protege o paciente, promovendo acertos. Hora certa. Então, pelo Corém, a hora certa é o quê? É a medicação que foi feita no horário, ou até 30 minutos antes, ou até 30 minutos depois. Para eu conseguir medicar o paciente na hora certa, eu preciso ter planejamento, porque a equipe de enfermagem faz muito pouca coisa. A equipe de enfermagem não assume quase nada para fazer, é uma profissão muito tranquila, em que nós não atuamos no hiato de atuação dos outros e não temos um escopo grande de tarefas a cumprir num determinado horário. E aí, várias coisas podem acontecer com esse paciente. Primeiro, eu preciso ter disciplina e organização. Segundo, eu preciso que os artefatos terapêuticos que estão conectados no paciente estejam funcionando adequadamente, o que nem sempre acontece. Um exemplo, por exemplo, o paciente da clínica médica está nasarcado e ele precisa receber uma medicação endovenosa. Ele perdeu a venóclise, vai ser fácil funcionar? Provavelmente não vai ser fácil funcionar. Outro exemplo que não envolve acesso venoso, a criancinha na pediatria. Ela está lá e ela vai ser medicada com antibiótico VO. Criança gosta de tomar remédio? Criança não gosta, a criança esperneia para tomar remédio? Bastante. Às vezes acontece da gente estar tentando administrar o medicamento para o paciente, e aí o que acontece? Chuta a seringa longe. E aí eu preciso xerocar a prescrição, pegar a prescrição do paciente, destacar qual é o medicamento que precisa ser dispensado de novo, deslocar o colaborador. Graças a Deus nós temos colaboradores. Só um parênteses. Obrigada, colaboradores. Deslocar o colaborador para ir buscar o medicamento na farmácia, esperar ser triado por alguém, esperar ser aspirado por alguém disponibilizado. E aí, eu vou conseguir medicar o paciente na hora certa? Muito provavelmente não, né? Então, existe essa questão. Outra coisa que muitas vezes acontece são os medicamentos que precisam ser administrados concomitantemente à alimentação do paciente. A alimentação do paciente chegar ao paciente, ela depende de mim? Não, mas a medicação chegar ao paciente depende de mim. Então, a gente também depende aí da intersecção entre a atuação nossa com a equipe de nutrição. Aprazamento de medicação, gente. Ela foi feita conforme prescrito? Está prescrito de 8 em 8 horas. Foi aprazado de 6 em 6. Está certo? Não, está certo. A finalidade terapêutica, eu tenho mais de um medicamento na mesma prescrição com a finalidade terapêutica igual? Se tem, o aprazamento da pessoa que pegou a prescrição para aprazar, ela leva em consideração tempo de início de ação, pico de ação e o tempo que demora para o paciente metabolizar e excretar essa droga? O esquema terapêutico do paciente junto ao aprazamento favorece a finalidade? É factível na alta? Se o paciente for de alta hoje, ele vai conseguir manter esse aprazamento na casa dele? Então, tudo isso precisa ser considerado por quem apraza. O registro certo, gente, a checagem a cada dose. O Conselho Regional de Enfermagem traz para a gente que eu preciso ter o nome da pessoa e o número do registro no Corém a cada checagem. Mas também é permitido que a gente tenha uma biblioteca de rubricas que possa ser acessado caso eu tenha dúvida sobre quem foi que administrou o medicamento. Pode acontecer da gente circular uma dose? Pode. Se acontecer de circular, circulou por quê? Isso precisa estar registrado, tá certo? Lembrando que o paciente tem o direito a recusar, caso ele não queira tomar o medicamento. Se houver desabastecimento, se houver adiamento, se tiver cancelamento, tudo isso precisa estar registrado. Tanto no prontuário do paciente pela equipe médica, quanto no prontuário do paciente pela equipe de enfermagem, tá?
Ação certa, eu vou administrar o medicamento para o paciente e explicar para o paciente por que ele está recebendo aquele medicamento, que medicamento é aquele e de que maneira ele vai agir no organismo do paciente, é um direito do paciente e é uma responsabilidade da equipe de enfermagem, tá certo? Isso também previne erros caso o registro correto não tenha sido feito. Principalmente quando há troca de plantão. Eu administrei o comprimido para o paciente e falei, olha, dona Maria, a senhora vai tomar aqui 25 miligramas de captopril, um remedinho da pressão, tá bom? Aí ela toma. Aí daqui a pouco chega a colega e fala, olha, a senhora não tomou no horário? Não, eu tomei sim. Então isso também ajuda a gente a promover acertos. A forma certa, gente. Então, a equipe de enfermagem também cabe a ela avaliar se a forma farmacêutica que foi prescrita, o paciente está adequado ao seu estado clínico. Um exemplo. Paciente aqui na unidade de terapia intensiva, entubado, sedado, em ventilação mecânica, está prescrito remédio VO. Vai dar para dar? Vai dar para dar. O paciente não vai conseguir engolir o comprimido, certo? Então, está adequado para o paciente? Não está. Outro exemplo, o paciente teve um acidente vascular encefálico e ele ficou disfágico. Foi prescrita a medicação VO. Será que vai conseguir tomar? É seguro para o paciente? Será que não vai broncoaspirar? Outra questão que precisa ser avaliada. E o monitoramento, né, gente? Então, um monitoramento do paciente, ele precisa ser feito de perto pela equipe de enfermagem, que é a equipe que atua longitudinalmente durante todo o período da assistência do paciente. Exemplos temos, lá na enfermaria cirúrgica, a paciente recebe medicação sintomática, muita, e eu preciso monitorar para saber se o remédio que eu dei sintomático para o paciente fez efeito? Preciso. Outro exemplo importante, unidade doente crítico, vai receber droga vasoativa, iniciou a infusão de nitroprusiato sódio, ou noradrenalina, ou dopa, dobuta, alguma droga vasoativa. Eu vou fazer aqui um controle específico dos parâmetros hemodinâmicos do paciente durante a infusão da droga. Colocando data, horário, nome da droga, qual a velocidade de infusão, os parâmetros que eu estou avaliando e quem foi o profissional que avaliou. A gente tem, de uma forma bastante robusta já na literatura, um corpo que sugere para a gente que uma das falhas do processo que pode acontecer e ser geradora de erros são as interrupções. Então, esse estudo aqui é um estudo que foi feito em 2018, mas foi publicado em 2021. Fala sobre quem foi o profissional que foi interrompido, e isso gerou eventos adversos em qual tipo de atividade, 51% das vezes durante a medicação. Alguns estudos sugerem que os hospitais adotem estratégias para mitigar esse tipo de falha no processo, tipo identificação do profissional quando ele estiver preparando ou administrando medicamentos com uso de uma veste específica, um colete colorido, por exemplo. Alguns hospitais, tipo Hospital Israelita Albert Einstein, tipo a M. Mirim, também utilizam a identificação no carrinho. Quando o profissional estiver manipulando medicação nesse carrinho, não interrompa. Uma indicação por escrito, que é um pouco mais barata e mais fácil de ser utilizada. Mas, como diz a premissa de Reason, a nossa condição humana podem acontecer erros, e se eles acontecerem, nós vamos notificar. Por que nós vamos notificar? Porque notificar erros é permitir à instituição uma oportunidade de estudar por que esses erros acontecem e propor novas estratégias e ferramentas para evitar que eles aconteçam de novo, certo? Algumas pessoas deixam de notificar, acredito que seja a maioria, então isso aqui é muito subdimensionado, porque as pessoas têm medo de ser punidas. Então, nós precisamos mudar a nossa cultura de que notificar falhas é promover acertos através da oportunidade de estudo do erro. E, por último, e mais importante de tudo, acho que a gente sabe que o problema é grande, ficou bastante claro que administrar medicamentos é uma tarefa que envolve vários profissionais diferentes, e a nossa intersecção aqui, ela exige de nós que nós tenhamos uma habilidade de saber trabalhar em equipe e de saber nos comunicar adequadamente, certo? Então, aqui, comunicação assertiva, clara, objetiva e profissional, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês, obrigada. Desculpa, pode adiantar da hora. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Pode fazer. Karina, a pergunta é para você. Como é o processo de conciliação medicamentosa no serviço de pronto-socorro,
uma vez que cresce o atendimento de pacientes idosos nesse setor e eles ficam dias na unidade. Existe alguma atividade envolvendo a farmácia, a medicina e a enfermagem? Na verdade, eu acho que é para a Karine, né? Acho que sim, para mim. Infelizmente, né, a gente ainda não tem a atuação de um farmacêutico exclusivo para o setor de emergência, né? Então, atualmente, o nosso RH permite que a gente tenha na unidade de internação e em um ambulatório apenas. Então, a gente gostaria muito de ter essa possibilidade de aumentar essa oferta dos serviços em outras unidades que a gente sabe de ser de extrema importância, com certeza. Então, temos projetos para isso. Karina, tudo bem? Obrigado. Karina, eu fiquei, quando você falou que na checagem tem que ser carimbado e assinado. Isso, pelo menos eu posso estar enganado, não é aqui no HU não acontece. Não, Até é fácil disso que eu pedi localizar. Isso é uma coisa que não é difícil, a gente consegue localizar perfeitamente quem administrou a medicação. Mas não estou errado? Os manuais do Corém, eles trazem assim, tem que ser o nome da pessoa e o número do registro. Ou, que a gente tem a prática de fazer aqui no HU, o hospital tem uma biblioteca de rubricas. Então, cada unidade contém o nome do profissional, o número do registro do Corém e como a rubrica dele é, para que a gente consiga identificar quem foi a pessoa que administrou aquela medicação, por uma questão de falta de espaço, para escrever o nome e o número do registro do Corém. Vai ficar muito poluída a prescrição, né? Favorecendo ele. Sim. Tem mais alguma questão? Bom, eu queria... eu não vou fazer perguntas, porque estamos com o horário bem reduzido, né, bem limite, mas eu queria colocar, acho que, duas coisas importantes, né? Primeiro, assim, segurança do paciente, segurança na medicação. Ela não é uma coisa de uma pessoa só, ela tem uma cadeia super importante, como os três aqui falaram, né? E eu acho que o que o HU tem um pouco, isso a gente já comentou, e o HU tem um pouco, apesar de todas as manuais e tudo, nós temos uma segurança humana, basicamente, tá? Falta a informatização, porque na informatização eu posso colocar o peso do paciente e dizer que essa dose está, né, vem uma informação de que essa dose está errada. Eventualmente, na informação, se eu já informei que esse paciente é alérgico e vou prescrever uma medicação, aparece uma informação de que esse paciente é alérgico. Ou, eventualmente, até isso tem, eu prescrevo 2 medicações e aparece um alerta de que existe uma interação de medicação. Então, isso, sem dúvida alguma, é uma coisa muito importante. E, falando até com um pouco de meia-culpa, né? Quer dizer, a gente tem as letras dos médicos, nem sempre são as melhores letras, né? E a prescrição manual, por melhor que ela seja, ela também pode ser lida erroneamente ou alguma abreviação, alguma coisa errônea. E uma prescrição Times 12 é muito mais fácil de ser lida. Então, eu acho que assim, o nosso grande avanço seria uma informatização desde o momento da aquisição, né, até a administração, tá? E fundamental, que acho que a gente colocou, isso a gente pode fazer, é a tal da dupla checagem. Tem pulseira, isso a gente já tem, quase todos os pacientes estão com a pulseira, alguns recém-nascidos perdem a pulseira porque a pulseira não cabe, mas a gente sempre checar quem a gente está atendendo, quem a gente está administrando medicação e quem a gente está dando alta, tá? Então, isso é muito, muito importante. Queria agradecer a todos online e fisicamente aqui. O nosso evento continua, então, quinta-feira, nós temos mais uma palestra de farmacovigilância. Na sexta-feira, temos a presença de um familiar que atua muitíssimo nessa situação de eventos adversos, então, acho que vai ser muito interessante
ouvir, né, esse outro lado da história e de uma pessoa que está disposta a nos contar essa história, tá? E para quem está online, que se quiser o certificado, preencher o formulário, né, que está agora disponível, tá? Então, preencher esses formulários para conseguir a certificação. Agradeço muitíssimo, só um minuto que a Karina levantou a mão. Não, acho que só voltando um pouquinho na discussão aqui do processo de medicação, eu acho que eu só queria ressaltar uma coisa, quando a gente fala da última barreira do processo de administração de medicamentos. Com certeza, a enfermagem está ali nesse processo, mas eu acho que quando a gente tem a possibilidade do envolvimento do paciente e da família, ele faz toda a diferença nesse processo, porque ele acaba sendo a última barreira. Quando a gente envolve, o paciente sabe o que ele está tomando, ele sabe o que ele vai receber, ou mesmo o familiar ali presente, ele faz toda a diferença nesse processo de segurança da medicação. Então, acho que era só para reforçar esse ponto, além de todos esses que foram ditos, da gente reforçar essa participação do paciente nesse processo de medicação. Bom, então, encerramos hoje. Muito obrigada a todos.